Estamos de volta com Cidade Alerta Sergipe. Eu chamo a sua atenção, vem aqui comigo para a gente dividir tela, Ju, com este homem que vai aparecer aí agora para você. Ele, conhecido como Baleado. Era assim que ele era conhecido. Este homem, gente, agora sim temos a identidade dele. Ele foi a pessoa encontrada com mãos amarradas, com corpo amarrado e que depois foi queimado, carbonizado na zona oeste aqui da nossa capital. Na ocasião que nós mostramos a notícia aqui, nós dissemos que a polícia não descartava a possibilidade da morte dele ter sido por briga do território do tráfico de drogas. Hoje, a gente sabe algumas informações. Primeiro, a identidade dele, né, aparecendo aí na sua tela. Ele é baiano e tinha passagem pela polícia. Lucas Moura, o que significa essa passagem pela polícia? Ele estava cumprindo pena? Boa noite mais uma vez. É isso, Mariana. Mais uma vez, boa noite. Ele estava, sim, em cumprimento de pena, na verdade, especificamente em uma situação de liberdade condicional. Este homem, ele foi identificado como André Oliveira Santos. Você disse muito bem, era conhecido como Baleado. Ele é um presidiário baiano e estava cumprindo liberdade condicional. Ele tinha passagens na Bahia por roubo qualificado e, mais recentemente, até um caso recente, por apropriação indébita. Neste caso, pela venda irregular da casa da ex-mulher. Ele era casado com a ex-mulher, né, tinha um relacionamento, enfim, decidiu vender a casa da ex-mulher de uma forma inadequada e, por conta disso, respondia também por apropriação indébita, além do roubo qualificado. Então, trata-se de um presidiário baiano, agora ex-presidiário naturalmente, que tinha passagens, cumpria a liberdade condicional. Esse corpo, ele foi encontrado na Avenida Marechal Rondon, na região da Zona Oeste, ali de Aracaju, todo mundo lembra. Nós noticiamos aqui na terça-feira, dia 2 de setembro, o corpo estava amarrado e carbonizado. A polícia, inclusive nós demos essa informação aqui no Cidade Alerta na terça, nós dissemos que a polícia teria um trabalho muito grande para poder fazer a identificação do corpo e a polícia deu início então a esse trabalho com exames periciais, a polícia científica entrou em cena e veja só, não foi nem necessário a utilização do DNA, né, das informações do DNA da vítima. A polícia conseguiu identificá-lo por meio das impressões digitais. As impressões digitais foram colhidas. A polícia tem todo um trabalho, a polícia científica tem todo um trabalho que realiza, o IML, para poder realçar essas impressões, para poder recuperá-las. Esse trabalho de recuperação, ele foi feito e nós tivemos, portanto, a possibilidade de, uma vez colhidas as impressões digitais, de que elas fossem colocadas no Banco de Dados Nacional. Postas as informações no Banco de Dados Nacional, deu match rapidinho. Ele foi localizado, aliás, identificado, é melhor dizendo, é a melhor palavra, e agora já se sabe de quem se trata. O que é que a polícia científica, o IML, ainda precisa fazer? Identificar a causa da morte. Isso falta, porque não se sabe ainda se ele foi carbonizado depois de morto ou se ele foi morto por ter sido queimado, né, pela carbonização. Então, a ordem dos fatores, o que teria sido a causa da morte, o IML está trabalhando ainda para poder identificar essa situação. O coordenador-geral de perícias do estado de Sergipe, o Vitor Barros, tem os detalhes. A Polícia Científica de Sergipe foi acionada para comparecer numa cena de encontro de cadáver que foi localizado na Avenida Marechal Rondon, bairro Capucho, aqui na nossa capital. Chegando ao local, a equipe se deparou com um cadáver do sexo masculino que apresentava sinais de morte por carbonização. Foi realizado o primeiro levantamento do local e encaminhado o corpo ao Instituto Médico Legal. Chegando no IML, o primeiro desafio foi realizar a identificação daquele corpo, visto que ele estava com um estado de conservação prejudicado devido à ação do fogo e tal situação prejudica muito a identificação imediata. Portanto, primeiramente, nossos papiloscopistas eles realizaram um processo de hidratação das papilas dérmicas dos dedos da mão
do cadáver, visando assim o reavivamento dessas papilas, e só então foi possível realizar essa coleta dessa digital. Essa digital então foi encaminhada, né, ao banco de dados do Ministério da Justiça. Conseguimos então a identificação positiva de André Oliveira dos Santos, um indivíduo natural de Lauro de Freitas, egresso do sistema prisional desta cidade. Tentamos contato com os familiares através dos contatos telefônicos presentes nos nossos bancos de dados, porém essa tentativa foi infrutífera. Solicitamos aos familiares que entrem em contato com brevidade ao Instituto Médico Legal para procedermos à liberação do corpo. O segundo desafio, então, agora é determinar a causa da morte e as circunstâncias em que ela ocorreram. Por isso, nós realizamos inicialmente o exame de necrópsia, porém, dado ao estado em que o corpo se encontrava, não foi possível uma determinação imediata da causa da morte, sendo necessário lançar mão de exames complementares. Nós coletamos, então, amostras de tecido pulmonar e das vias aéreas para tentar detectar se o indivíduo respirou ou não durante o processo da ignição do fogo, para tentar responder se ele estava vivo ou não no momento do fogo, assim como alguns outros exames que foram coletados, a exemplo de exame toxicológico, para saber se ele estava sob uso de alguma droga ou medicamento no momento, né, da morte, e exames mais aprofundados para tentar determinar de forma contundente qual foi a causa imediata da morte da vítima. E aí a gente reforça aqui, né? De acordo com a polícia, portanto, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, os contatos dos familiares foram acionados, mas nenhum familiar deu retorno. Por conta disso, a Polícia Científica, o IML, pede que os familiares compareçam ao Instituto Médico Legal para a liberação do corpo. A polícia também tenta não só elucidar a causa da morte, como também a autoria do crime. Afinal de contas, ele foi morto, trata-se de um crime. Quem matou este cidadão? A polícia tenta identificar e pede que qualquer informação que a população eventualmente tenha, passe por meio do Disque Denúncia 181. Mariana. Viu, Lucas, pelas informações.